No relatório geográfico, nós temos dois tipos de relatórios. São os relatórios de idioma, onde ele vai trazer para você diversos idiomas que acessam o seu site, e aí você vai conseguir entender se você consegue se comunicar, se o seu site está só em uma língua ou em mais de uma língua, como é que as pessoas acessam o seu site, tá? Então ele vai trazer aqui, a gente consegue entender que PTBR é o português do Brasil, quando é o português de Portugal é PTPT, a gente tem ele aqui embaixo aqui, tá? E ele vai identificar N tipos diferentes de idioma, aí vai depender de país para país. Tem espanhol, inglês, vai ter vários tipos aqui, espanhol da Argentina, tá? Tem 21 páginas para frente aqui de idiomas que ele entendeu e que ele encontrou. Tá? É mais fácil a gente focar no relatório geográfico de local. Aí é legal a gente entender melhor esse relatório. Você vai saber exatamente aonde é que as pessoas estão acessando, de onde elas são, tá? Como é que elas estão entendendo o seu site. A gente vai saber isso visualizando taxa de rejeição, tempo de duração por sessão. E a gente consegue ser mais específico. Vou entrar aqui num diferente do Brasil, vamos entrar na Argentina aqui. Quando você clica no país, ele vai trazer todos os estados onde a pessoa visitou seu site, tá? Vai ter estados que a pessoa vai visitar, vai ter um público, um perfil que acessa mais, um perfil que acessa menos, tá? Mas em todos eles você vai ter esse acesso aí. O máximo que dá para chegar é cidade, tá? Cidade, estado. Mas ele vai trazer aqui para você, ó. Região e cidade. Também tem uma opção de outros aqui, e aí você pode definir uma área aqui dentro das especificações dele. Vou puxar um pouquinho mais para ele carregar. Sempre que aparecer not set, porque ele não conseguiu identificar qual é esse tipo que a gente está buscando, tá? Mas ele vai trazer detalhado aqui de cada uma das cidades para a gente entender. Então vamos voltar aqui para o local e vamos aplicar uma segmentação aqui para a gente entender melhor os usuários do nosso site. Eu vou tirar aqui, tá? Puxando o país da Argentina, eu vou trazer por todos os países. No gráfico ele vai mostrar de onde cada um está vindo. A gente está dentro do cidade, estado, vamos trazer para país, certo? Vamos aplicar uma segmentação aqui, vamos entender melhor como é que funciona e como é que a gente pode otimizar as informações. Então vamos olhar para quem não converteram, só para quando a gente tem metas cadastradas. Próximo módulo a gente vai falar de metas, de segmentação e de filtros para os próximos relatórios, para ficar fácil de a gente entender os próximos, tá? Então vamos, deixa eu pegar aqui, sem rejeição não, com rejeição. Vou aplicar, vamos deixar todos, para a gente sempre poder comparar. Por que com rejeições? Com rejeições ele vai trazer para a gente relatórios com uma taxa de rejeição alta, tá vendo? Então a gente vai entender uma diferença aí das pessoas que acessam dentro do perfil do Brasil. A gente sabe que 76 mil usuários, eles entraram no site, não entenderam e saíram. Então, vocês vão ver aqui, taxa de rejeição é sempre alta. Página de expressão é uma só porque ele só viu a página e já saiu. Ele não interagiu, ele não ficou nem um segundo, ele entra e sai. 76 mil pessoas fizeram isso dentro do Brasil. E aí você vai entender, vai ter o perfil de qual é a quantidade de pessoas que entram no site do seu site em cada um desses países. E a gente vai analisar o que é que você pode melhorar dentro do seu site para poder reter
a maior quantidade de pessoas e não perder essas 76 mil pessoas que acessam o site e saem sem executar nenhuma ação. Aí pode ser N coisas. É um problema que você precisa analisar site a site para entender por que a pessoa não está ficando ali dentro. Pode ser o design, pode ser a informação que não está batendo com que ela fez uma pesquisa, se ela veio do Google, se ela veio de uma rede social. Se você está informando uma coisa, num anúncio, por exemplo, se a pessoa entra e ela não identifica que o anúncio é a mesma coisa que está na página, ela vai clicar e vai sair. Tá? Então aí é um trabalho para você olhar para dentro do seu site e entender o que é que pode estar barrando que o usuário continue ali dentro e corrija para aumentar, para diminuir, né, essa quantidade de pessoas que tem uma taxa de rejeição muito alta. Tá ok? São só alguns exemplos. Lembrando que o importante é sempre a gente avaliar qual é o cenário que a gente quer olhar, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, olhando no tráfego direto, tráfego de orgânico e tráfego de pesquisa, tá? Direto são as pessoas que acessam o nosso site direto, digitando o domínio ali na barra de endereço. Orgânico são pessoas que fazem pesquisa dentro do mecanismo de busca. E referências são pessoas que vêm de um outro site que aponta pra gente, tá ok? E aí aqui, ó, tem uma coisa interessante da gente olhar e a gente entender qual que é o perfil de público que acessa o nosso site. Vamos só olhar aqui em cima, aqui, sem olhar específico país por país. Ó, a gente vê que quando a gente fala de todos os usuários, a nossa taxa de rejeição é 21%. É uma taxa de rejeição legal, relevante, tranquila. Mas se você vai olhar tráfego por tráfego, só no tráfego direto, 53%, quase 54% das pessoas aqui elas saem do site sem fazer nenhuma ação. Então esse valor aqui das pessoas que acessam o site diretamente está colocando a nossa taxa de rejeição para cima. Porque você analisa que quando a pessoa tem um tráfego orgânico, que quando ela busca por alguma informação no site, no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca e entra no nosso site, ela já entra disposta a olhar, a procurar, a entender aquela informação que ela estava pesquisando. Provavelmente ela fez uma pesquisa, uma palavra-chave, o site já trouxe ela direto para a página que ela queria. A taxa de rejeição dela vai ser baixa, ela vai passar por mais páginas, vai passar mais tempo olhando cada uma delas. E o tráfego de referência é a mesma coisa. Ela está vindo indicada, ou referência como se fosse uma indicação de um outro site para o seu site. Então ela já sabe ali mais ou menos o que é que ela vai encontrar, por isso que a taxa de rejeição dela é baixa. A gente vê aqui, baixa aqui, essa aqui está muito alta, o que eleva a nossa taxa de rejeição. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa trabalhar esse grupo de tráfego direto, de pessoas que acessam um site diretamente. Provavelmente elas acessam um site a primeira vez, ficam confusas por algum motivo e não mantêm ali pesquisando, acessando mais páginas, ficando mais tempo dentro do nosso site, tá? Então isso é legal. A gente fez essa segmentação aqui, entendeu mais a fundo o que é que acontece com o usuário do nosso site e aí a gente pode fazer essa análise país por país. Como a gente está falando aqui da BVS, que trabalha, que tem em vários países, cada país tem, né, o seu site ali, é legal a gente entender site por site, país por país, o que acontece em cada um dos países para poder estar melhorando a comunicação com os nossos usuários, ok? Então essa é a importância do relatório de geográfico, principalmente na parte de local, a gente vai poder ver também por cidade, por região e tudo mais, a gente poder entender direitinho o que é o perfil do usuário. Antes da gente terminar essa aula, vamos falar de uma coisa importante aqui, deixa eu tirar essas segmentações, porque eu lembro que tinha uma dúvida sobre, por exemplo, assim, ó, vocês podem querer saber quais são as páginas mais acessadas na Argentina. O Google Analytics ele não vai trazer essa informação para vocês aqui por esses relatórios. Para a gente saber quais são as páginas mais acessadas, a gente vai aqui no relatório de comportamento, conteúdo do site, todas as páginas, que ele vai trazer as páginas mais acessadas para a gente. Mas você não consegue aqui dentro separar de uma forma fácil de visualizar por país.
eu posso colocar aqui a dimensão por país, mas ele vai trazer de uma forma um pouco confusa, porque ele vai repetir para esses países, para todos os países que acessam essas páginas, um de cada vez. Então, aqui, o Brasil, ele vai trazer essa página aqui. Ele vai trazer essa página para todos os outros países. Como pesquisar? Para todos os outros países. Então, ele vai trazer as páginas que são páginas-chave. É mais difícil da gente conseguir analisar isso por aqui, dessa forma. A forma mais fácil de trazer essa informação é criando um filtro. Ó, vamos lá, olhando aqui, ó, são 28.700 páginas. É muita página para você ficar olhando uma por uma e até para você trazer aqui uma quantidade muito grande de informação. É muita página para analisar. Então, uma forma fácil de descobrir, de entender quais são os países, as páginas mais acessadas por cada país, a gente vai criar um filtro de informação. Quando a gente clica aqui em configurações, a gente tem aqui na parte de vista, a parte de filtros. A gente vai falar de filtros na próxima aula, mas já vou deixar uma dica aqui. A gente vai criar um filtro, que nessa conta a gente não tem acesso, mas eu vou entrar numa outra conta, a gente vai criar um filtro de pessoas que são de um determinado país, tá? Quando a gente cria o filtro começa a contar a partir dali para frente. Então a gente não vai ter as informações que passaram já. Ele vai começar a contar dessa data para frente todas as informações que vierem dentro desse perfil aí. Importante falar sobre filtros. Você não pode criar um filtro baseado em todos os seus acessos. Por que não? Porque quando você cria um filtro, ele exclui tudo que você tira do seu filtro, tudo que você filtra, o que ele não traz dentro do seu filtro, ele exclui de informação. Então você perde informação. Então quando você vai criar um filtro, você nunca pode criar o filtro dentro da sua vista de todos os dados do seu site. Você precisa criar uma vista nova e aí sim você aplicar um filtro dentro dessa vista para você poder enxergar exatamente o que você quer, tá ok? Então vamos voltar aqui para o relatório de geográfico, que foi onde a gente terminou essa aula. E quando a gente for falar sobre metas, segmentações e filtros, eu ensino vocês como é que faz essa configuração do filtro por país para a gente trazer as informações de cada um dos países.